Olá, eu sou o professor Clayton. Estou aqui de novo para mais uma aula do 8º ano, no programa Tempo de Estudar. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre diagonais de polígonos. Mas antes, lembra que eu deixei uma atividade? Vamos ver. Agora é com você. Qual a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Qual a medida de apenas um ângulo interno do dodecágono regular? Bom, o dodecágono é essa figura, que possui 12 lados. Então, nós vamos utilizar a fórmula da última aula, que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus. Nesse caso, a soma é 12 menos 2, que é igual a 10, vezes 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800 graus. Agora, a segunda pergunta. Qual a medida de apenas um ângulo do dodecágono regular? Bom, o dodecágono regular possui 12 ângulos iguais. Assim, basta dividir a soma 1.800 por 12, chegando ao resultado de 150 graus em cada um dos ângulos internos desse polígono. Agora que a gente já corrigiu essa atividade, vamos para a aula de hoje. Para começar, vamos relembrar alguns elementos dos polígonos. Vamos lá. Elementos de um polígono. Vamos observar como exemplo o quadrilátero abaixo. Cada uma das linhas que formam o quadrilátero é chamada de lado. Então, nós temos 4 lados. Cada um dos pontos na interseção desses lados se chama vértice. Então, também temos 4 vértices. Quando nós ligamos dois vértices, podemos formar um lado ou então uma diagonal. Nesse caso, o quadrilátero possui 2 diagonais. A gente precisa saber quando a gente liga dois vértices e tem uma diagonal. Vamos ver. Vértices adjacentes. Bom, nós já vimos que esse quadrilátero tem 4 vértices. Nós dizemos que dois vértices são adjacentes quando eles pertencem ao mesmo lado. Por exemplo, o vértice B e o vértice C são adjacentes. Quando eles não pertencem ao mesmo lado, eles são chamados de não adjacentes. Por exemplo, o vértice B e o vértice D. Nesse caso, quando nós ligamos dois vértices não adjacentes, formamos uma diagonal do polígono. Agora que a gente sabe que para formar a diagonal a gente liga dois vértices não adjacentes, vamos ver um exemplo. Quantas diagonais possui um polígono? Já vimos que em um quadrilátero temos 2 diagonais. Vamos traçar as diagonais de um pentágono. Primeiro, a partir do vértice A. O vértice A nós podemos traçar diagonais para o vértice C e para o vértice D, que são os únicos não adjacentes ao A. Então, nós temos 2 diagonais a partir do vértice A. Agora, vamos fazer o mesmo a partir do vértice B. Nesse caso, os 2 vértices não adjacentes são o D e o E. Assim, também temos 2 diagonais a partir do vértice B. Bom, será que isso vai acontecer para todos os vértices? Vai sim. Vamos dar uma olhada. A partir do vértice C, também temos 2 diagonais. O mesmo acontece para o vértice D e para o vértice E. Dessa forma, nós temos 2 diagonais de cada um dos vértices. Assim, nós podemos afirmar que há 2 diagonais para cada um dos 5 vértices. Mas será que é isso que acontece? Bom, agora vamos tentar desenhar todas as diagonais em um mesmo polígono e vamos ver se dá certo. A partir do vértice C, também temos 2 diagonais. E o mesmo acontece do vértice D e do vértice E. Dessa forma, nós temos 2 diagonais de cada vértice. Assim, podemos afirmar que há 2 diagonais para cada um dos 5 vértices. Então, a gente pode pensar que a gente tem 2 diagonais para cada um dos 5 vértices,
o que daria um total de 10 diagonais. Mas isso não vai acontecer. Vamos ver por quê. Se nós desenhamos todas as diagonais de um pentágono, nós temos apenas 5 diagonais. Mas por que isso acontece? Porque as diagonais estão se repetindo. Vamos observar a diagonal que vai de C até E. Ela é a mesma diagonal que vai de E até C. Então, cada uma das diagonais está se repetindo 2 vezes. Assim, o pentágono tem apenas 5 diagonais e não 10, como a gente tinha pensado inicialmente. Vamos ver mais um exemplo. Diagonais de um hexágono. Inicialmente, vamos nos perguntar quantas diagonais temos de cada vértice. Como exemplo, vamos traçar as diagonais a partir do vértice A. Nós temos 6 vértices no hexágono. Porém, não podemos ligar o vértice A ele mesmo. Precisamos lembrar também que se ligamos o vértice A aos seus adjacentes, nós não formamos diagonais. Dessa forma, restam 3 vértices não adjacentes, ou seja, podemos traçar 3 diagonais a partir do vértice A. Assim, nós temos 3 diagonais a partir do vértice A. E o mesmo vai acontecer com todos os vértices do hexágono. Vamos ver. Assim, temos 3 diagonais também do vértice B, do vértice C, do vértice D, do E e do F. Então, podemos pensar que temos 6 vértices vezes 3 diagonais, temos um total de 18 diagonais. Porém, eliminando as repetições, nós temos apenas 9 diagonais em um hexágono. Bom, então o hexágono tem só 9 diagonais. Agora a gente vai ver como é que a gente faz esse procedimento para um polígono qualquer. Vamos lá. Diagonais de um polígono qualquer. Vamos usar a variável n para representar o número de vértices. E vamos traçar as diagonais a partir de um desses vértices, o vértice A. Inicialmente, nós sabemos que não podemos traçar diagonais até o próprio A e até os seus adjacentes. Assim, traçamos todas as outras diagonais. Ou seja, nós temos n menos 3 diagonais em cada um dos vértices. Lembrando que esse 3 é o próprio vértice A e os 2 adjacentes a ele. Como nós temos um total de n vértices, o total de diagonais em todos os vértices é n menos 3 vezes n. Para finalizar, basta a gente lembrar que um vértice se repete a partir do A ou chegando ao A, por exemplo. Então, tirando as repetições, temos n menos 3 vezes n dividido por 2. Bom, como nós fizemos o procedimento para um polígono qualquer, ele vai valer para todos os polígonos. Vamos ver de novo como é que fica a nossa fórmula. Diagonais de um polígono qualquer. A quantidade de diagonais de um polígono com n vértices é n menos 3 vezes n dividido por 2. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo de como é que a gente usa a fórmula. Vamos lá. Exemplo número 1. Quantas diagonais possui um polígono com 9 vértices? Esse é o polígono com 9 vértices, mas eu não vou traçar todas as diagonais. Eu vou usar a fórmula do número de diagonais, substituindo a letra n pelo número 9. Nesse ponto, a gente pode relembrar que 9 menos 3 é a quantidade de diagonais em cada vértice. Nós multiplicamos por 9, que é a quantidade de vértices do polígono. E, finalmente, dividimos por 2 para tirar as repetições de diagonais. Fazendo a conta, nós temos 9 menos 3, 6. Multiplicando por 9, 54. E dividindo por 2, nós temos um total de 27 diagonais. E aí, o que vocês acharam desse exemplo? Vamos fazer mais um. Exemplo 2. Quantas diagonais possui o polígono
dodecágono. Um dodecágono tem 12 lados e também 12 vértices. Usando a fórmula da quantidade de diagonais, nós substituímos o n por 12. Fazendo as contas, 12 menos 3 tem como resultado 9. Multiplicando por 12, temos 108. Finalmente, dividindo por 2, chegamos ao resultado de 54 diagonais. Bom, com essa fórmula, a gente não precisa desenhar todas as diagonais, certo? A próxima é com vocês. Quantas diagonais possuem um icoságono? Para resolver essa atividade, a gente precisa saber quantos vértices tem o icoságono. Vale lembrar que a resposta dessa atividade vai estar no nosso portal. A aula de hoje foi sobre a quantidade de diagonais de um polígono qualquer. Eu espero todos vocês na próxima aula e até lá!